Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui para a gente poder conversar um pouco mais sobre o nosso curso de tutelas provisórias, nossas aulas de tutelas provisórias. A gente chega agora na nossa quinta aula gravada, a nossa quinta aula em PowerPoint e daqui a pouquinho eu estou fazendo um zoom dessa mesma aula que eu vou dar agora, um pouquinho mais longa, é claro, mas para quem não puder, fica essas palavras aqui sobre o tema que a gente vai tratar nesse momento, que é dos mais interessantes, porque toca naquilo que a gente vem chamando de medidas executivas atípicas também, que são formas de efetivação da tutela provisória deferida judicialmente. Então vamos lá. Primeira aula, fazendo aquele resgate de sempre, que é muito importante, tutela provisória como norma fundamental do processo, ou supernorma fundamental do processo, ou como meta-norma fundamental do processo. Depois, a gente teve a tutela provisória como distribuição dos ônus do tempo dentro do processo. Tá? Depois a gente teve aquela parte da divisão das tutelas provisórias, onde a gente dividiu em tutela de urgência, em tutela de evidência, tutela de urgência antecipada ou cautelar, elas podem ser antecedente e incidental, certo? E na última aula a gente viu a diferença entre incidental e antecedente, e depois a gente entrou um pouquinho na precariedade, né? Ela é bem dinâmica, ela pode a qualquer momento do processo ser deferida ou depois ser revogada, ser modificada. Então, a gente trabalhou isso aí um pouquinho na aula passada. E hoje a gente vai ver o 297 caput. A gente não vai entrar no parágrafo, a gente vai ficar só no caput, que é como eu vou efetivar a minha tutela provisória que foi deferida judicialmente, certo? É um dos temas que mais comportam aí dúvidas, suscita várias questões relacionadas a direitos fundamentais, né, dignidade, entre essas coisas, certo? Então, vai dizer lá no caput do artigo 297 que a tutela provisória tem que ser, enfim, efetivada. E o que é uma tutela provisória ser efetivada, certo? Ela é proferida, né, ela é prolatada e por isso ela é deferida dentro dos autos. Então, a efetivação da tutela provisória deferida é exatamente transformar aquilo que foi deferido no mundo dos autos, transportar para o mundo da vida. Eu não posso ficar com um papelucho na mão, eu não posso ficar com uma folha de papel, eu não posso ficar, enfim, com um pedaço de papel para o resto da vida. Eu tenho que fazer aquilo se tornar realidade. Eu tenho que fazer aquilo se tornar concreto. E para que aquilo se torne concreto, eu tenho que torná-lo concreto no mundo da vida. Ou seja, eu tenho que sair do forno e levar aquele negócio a algum lugar para que eu possa, enfim, tornar aquilo efetivo para aquele que necessita, quer por urgência, quer por evidência, de uma tutela provisória. Então, a efetivação é exatamente isso. É tornar efetivo aquilo que foi antecipado ou cautelado pelo magistrado em sede de tutela provisória, certo? Então, tratamos aí da efetivação. Ponto. Uma outra questão relacionada a isso é a adequação. Como é que eu faço para poder efetivar isso que está no mundo dos autos para o mundo da vida? A tutela que eu, enfim, que foi deferida para a parte que a pediu, ela precisa dar a efetivação, mas por isso ela precisa que essa efetivação seja feita de uma forma adequada. O que isso quer dizer? Tem um ditado, não me lembro de onde, Confúcio disse algo parecido, que não se mata mosquitos com bala de canhão, mas tem numa das lâminas que a gente colocou ali no nosso PowerPoint, mas é aquilo, né? Eu tenho que escolher a arma do jogo. Eu tenho que escolher a forma como eu vou efetivar. Eu tenho que ver se essa forma vai ser adequada.
pegando a frase de Confúcio, mas enfim, né, transportando mais para a nossa realidade, eu não vou matar um pardal com uma bala de canhão e nem vou matar um elefante com uma arminha de pressão. Então, eu preciso que aquela efetivação seja feita de uma forma adequada. O meio que eu vou me utilizar para tornar efetivo tem que ser adequado o suficiente para que seja, né, concretizado no mundo da vida. É aquele negócio, se eu for dar uma tutela provisória para fazer uma cirurgia num hospital de grande porte, se eu fixar uma multa de R$ 10 por dia, eu vou estar tentando matar um elefante com uma arminha de pressão. Tá? O contrário também é verdadeiro. Se eu proferir uma tutela provisória, deferindo, né, contra alguém que não tem absolutamente nenhum patrimônio, mas nenhum mesmo, devedor contumaz, enfim, conhecido no mercado, né, tudo isso, e para que ele cumpra essa tutela provisória, eu determino uma multa de 1 milhão por dia, mesma coisa, eu vou tentar matar um pardal com uma bala de canhão. Então a tutela não é adequada. Então a adequação é exatamente, né, esse meio termo. É saber que para efetivar aquela determinada tutela provisória deferida, eu vou ter que encontrar um meio, né, que seja adequado a que ela produza efeitos. Para isso que serve o artigo 297. O artigo 297 vem exatamente no caput dizer o juiz, né, para poder fazer valer aquilo que decidiu, pode determinar as medidas que acredita adequadas. E aí vem essas questões, né? Primeiro, a adequação, o que é adequado a gente já viu, o que é efetivar nós também já vimos, e falta ver uma outra coisa. Que medidas são essas? Então a gente tem o quê? 2 tipos de medidas, basicamente, né, da doutrina. Tem as medidas que a gente chama de típicas e tem as medidas que a gente chama de atípicas, certo? O que são típicas? São aquelas que estão tipificadas no código, aquelas que estão enumeradas no código, aquelas que estão nominadas no código. Então, o juiz pode se valer das medidas que estão tipificadas no código para fazer valer a sua tutela provisória deferida. Ele vai fixar uma multa que o código permite, ele vai realizar uma penhora que o código permite, ele vai determinar um bloqueio que o código permite, ele vai determinar que seja oficiado o SPC e o Serasa que o código permite hoje. Então, essas questões que estão tipificadas no código, o juiz pode se valer. E quanto a isso, pouca dúvida, né, vem na doutrina para que a gente possa, né, criar maior embaraço doutrinário, né, sobre essa questão da tipicidade. O problema é que o código diz qualquer medida. Claro que dentro de, de uma moldura que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho. E aí, quando ele fala em qualquer medida, ele também aposta que não só as medidas típicas vão ser, né, permitidas, mas também as medidas atípicas vão ser permitidas. E aí a gente vai lá naquele polêmico artigo 139, inciso 4º do Código de Processo Civil, lá onde trabalha com os poderes, deveres e funções do juiz, e lá a gente vai ver que o juiz, para determinar, para fazer valer a sua decisão, pode se valer das medidas subrogatórias, indutivas, coercitivas ou mandamentais que ele acredita serem adequadas para aquele determinado caso. Bom, isso nos últimos 3 anos deu muita discussão, deu muito pano para manga. Vocês viram no Brasil inteiro, ou ouviram falar de várias decisões em que o juiz, para que pudesse efetivar a sua decisão, determinou medidas que muitos consideraram desproporcionais, outros consideraram, né, como parte, né, daquilo que a gente tem hoje posto no direito. Então, vocês viram, por exemplo, juiz caçando passaporte, vocês viram juiz caçando carteira de motorista, vocês viram juiz suspendendo o cartão de crédito, vocês viram juiz, principalmente na retomada de algumas escolas, né, há uns 3 anos atrás, determinando medidas de não colocação de água, de alimentação, não visitação
dos alunos que haviam tomado conta da escola, enfim, tudo isso com medidas que o juiz acreditava adequadas para cessar e para efetivar aquela tutela anteriormente deferida, certo? Então, no 139, inciso 4, por que se permite ou não, né? Ou por que existe essa abertura para tanto tipo de exemplo? Porque o artigo ele é bem amplo, né? Ele fala que o juiz pode tomar essas medidas subrogatórias, indutivas, coercitivas e mandamentais. E o que são todas essas, né, medidas indutivas, coercitivas, subrogatórias e mandamentais? O que são subrogatórias? Subrogatórias é tudo aquilo que o juiz não vai contar com o auxílio do devedor. Ele sabe que o devedor não vai auxiliar e vai determinar que um agente público seu faça ou um terceiro. Porque não houve cooperação alguma da parte ré, certo? Então, a gente pode pegar como exemplo, por exemplo, uma emissão de posse, uma busca e apreensão, ou seja, o juiz teve que tomar essa medida, determinando que um terceiro realize. Por quê? Porque o réu não colaborou, porque o devedor não colaborou. Aqui eu falei réu, mas pode também ter tutela provisória deferida em desfavor do autor, enfim, não se apeguem à palavra réu, ao devedor daquilo que foi eventualmente deferido. Se o devedor tivesse entregue a posse, se o devedor tivesse entregue a coisa, não precisava de busca e apreensão e não precisava, enfim, de qualquer emissão, certo? Essas ordens teriam ficado suspensas pela colaboração do devedor, certo? O devedor poderia ter colaborado por uma medida coercitiva, né? Porque a medida coercitiva também, que o artigo 139, inciso 4 faz menção, uma medida coercitiva coage o devedor a realizar determinado ato. Então, ele vai ser coagido, por exemplo, porque se não fizer vai sofrer uma multa. É diferente, né? Existe uma diferença. Então, coerção age na coação. Depois o mandamento, né? A ordem. O juiz determina que se faça tal coisa. O juiz determina, por exemplo, que através de ofício, que uma empresa, que uma sociedade empresária, coloque o Marco Jobim na folha de pagamento. Então, o mandamento é a ordem. E, por fim, as indutivas, né? Veja que as indutivas, alguns trabalham com o fato de indutiva e coercitiva serem a mesma coisa. Não, a indutiva induz alguém a fazer algo, certo? Induz porque se ele fizer, a posição dele pode melhorar. Por exemplo, o devedor, né, o executado é citado para pagar em 3 dias e se pagar diminui a verba honorária sucumbencial, certo? Então, age lá na cabeça do devedor, se eu pagar em 3 dias, eu vou diminuir a minha conta, razão pela qual eu estou, né, sendo induzido a pagar menos se eu pagar dentro do tempo. Veja que essas questões todas estão relacionadas ao artigo 139, inciso 4. Isso tudo ligado às formas de efetivação de uma tutela provisória. Então, vejam bem, vocês têm as medidas típicas, aquelas que o Código prevê, as medidas atípicas, que são essas, né, de caráter aberto, do artigo 139, inciso 4, e vocês ainda têm lá no 497 e 498 as medidas necessárias para que as obrigações de fazer, não fazer, entregar coisa certa e incerta, também deem certo. E lá é um pouquinho diferente do 139, inciso 4. Lá o juiz pode determinar aquilo que vai dar resultado prático ao equivalente nesses tipos de medida. Então, veja bem, você tem uma cláusula mais aberta ainda de efetivação se a gente estiver falando em uma tutela provisória deferida em ações de obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa certa ou incerta. Tá? Então, vocês vejam bem, dentro do 139, inciso 4 e dentro do 497 e 498, a gente tem uma ampla margem, né, para que se possa
discutir e debater aquilo que vai ser adequado à tutela provisória e à sua efetivação. Mais uma coisinha, qual é o limite disso, Marco? Veja bem, a gente tem no artigo 1º da Constituição o meta-princípio, o fundamento, o princípio, como queiram falar, da dignidade da pessoa humana. Lá no artigo 8º do Código de Processo Civil, a gente tem como se dá a aplicação do ordenamento jurídico pelo juiz. E como se dá a aplicação do ordenamento jurídico pelo juiz é por meio também da dignidade da pessoa humana. É por meio da dignidade da pessoa humana, dos fins sociais, do bem comum, mediante proporcionalidade e razoabilidade, certo? Então, eu tenho que ter na mira isso. Se aquilo que eventualmente for ser deferido como forma de efetivação, eu tenho que ver se ele vai passar pelo crivo do artigo 8º. Eu tenho que ver se ele vai passar pelo crivo do artigo 8º e, a partir daí, a decisão vai ser uma decisão que equilibra, né, a dignidade dentro do processo. Querem ver um caso bastante polêmico? Na Bahia, para que fosse obrigado o devedor a realizar determinado ato, o juiz de primeiro grau determinou a suspensão do seu CPF. Olha, CPF é bloquear a vida, né, da pessoa frente a praticamente todos os órgãos, né? É bloquear a vida da pessoa praticamente frente a todas as instituições, é tirar uma parte da dignidade da pessoa. Isso não passa pelo crivo do artigo 8º, isso não passa pelo crivo da dignidade. Veja bem, essa decisão foi cassada no outro dia no Tribunal de Justiça, se eu não estou enganado, do Estado da Bahia. Então eu tenho que ver o que eventualmente vai ser adequado, de novo, adequação, para que eu possa, enfim, deferir, né, aquele modo, aquele meio de efetivação das decisões judiciais, ok? Mas vejam bem que né, há bastante, né, discussão, há bastante campo para se trabalhar, mas as tutelas provisórias, eles têm esse viés de que para que se efetive, tenho que ter necessidade, adequação do meio, para que eu possa, enfim, tornar aquilo que está deferido no mundo dos autos para o mundo da vida, certo? A gente não vai ver o parágrafo agora, que é o cumprimento de sentença, a gente vai ver para a aula da semana que vem, junto com a forma como eu vou decidir as tutelas provisórias, certo? Obrigado, beijos e abraços. Até daqui a pouco para quem for me ver.